Senhor Jesus. Amém. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, Aleluia. capítulo de número 1. Glória. Glória a Deus. Deus fiel. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1. Obrigado. Queridos irmãos, nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 1 até o verso de número 6. Glória a Deus. Oh, glória. Filipenses 1, verso 1 ao 6. Vou fazer a leitura da palavra de Deus. Os irmãos já acharam. O texto diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Verso 3: Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Glória a Deus. Se assente, por favor. Glória a Deus. Querida igreja, eu estive conversando com o Senhor a respeito da temática desse mês de junho, e a temática dessa noite que o Senhor propôs ao meu coração é uma temática muito simples, que envolve todo o contexto dessa carta. A alegria verdadeira é Cristo. O Senhor me comunicou essa verdade porque essa carta é uma exaltação à alegria. Porém, como hoje é uma noite introdutória, eu gostaria da sua paciência para brevemente falar sobre um panorama bíblico que envolve essa carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Na verdade, quando o apóstolo Paulo ele pisou nessa cidade, foi cerca de 10 anos antes dele escrever essa carta. Aqui nós temos uma carta que está sendo entregue pela mão de Timóteo a uma igreja. Porém, quando o apóstolo Paulo fez a sua segunda viagem missionária, esse texto ele foi registrado cerca de 10 anos antes. Porém, até que nós chegamos aqui, aonde nós fizemos a leitura, nós precisamos acompanhar alguns panoramas, alguns detalhes daquilo, para até essa carta poder chegar a essa igreja. E por volta de 30 anos antes, se o apóstolo Paulo entregou essa carta, o Timóteo entregou essa carta agora, 30 anos antes dessa carta ser escrita, a Bíblia vai nos registrar que o Senhor Jesus, Ele está sobre a cruz do Calvário. E Cristo estando sobre a cruz do Calvário, 30 anos antes da sua morte, Jesus, com seus braços estendidos, ele vai clamar a voz, ou em uma voz alta, e ele vai dizer assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aqui a gente sabe que não foi os romanos e nem os judeus que tiveram o poder sobre a morte do nosso Cristo. A Bíblia, nós acabamos de louvar que a morte ele venceu. E o próprio Senhor Jesus vai dizer no livro de João que ele tinha o poder de dar a sua vida e tomar a sua vida novamente. Porém, a palavra do Senhor nos diz que quando ele entrega a sua própria vida, ele exclama: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E essa atitude do Cristo revela pelo menos duas atitudes importantes. Que a primeira atitude é a atitude de submissão, e a segunda atitude é a atitude de confiança no Pai até o último momento da sua vida.
Deixa eu te dizer algo. Uma coisa é confiar no Pai quando as coisas estão indo bem para o nosso lado. Outra coisa é confiar no Pai quando aparentemente você está numa cruz, abandonado por Ele. Mas o texto vai dizer que Ele confiou até o último momento, ao ponto da Bíblia chamá-lo de servo obediente. E Paulo vai dizer que ele obedeceu até a morte, irmã Isaura, e morte de cruz. Porém, a palavra de Deus nos diz que Cristo, em Mateus 12, ele disse que ele não daria mais nenhum sinal. O único sinal que ele daria seria o sinal de Jonas, porque Jonas ele ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre de um grande peixe. E cabe também ao nosso Senhor passar 3 dias no seio da terra. E foi isso que aconteceu. Depois de 3 dias, a terra não aguentou mais conter o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Do mesmo modo que Jonas saiu do ventre do grande peixe, o Senhor Jesus saiu do ventre da terra. E a Bíblia diz que era um domingo pela manhã, quando as Marias foram lhe visitar, elas chegaram até o sepulcro, a pedra estava revolvida, e o anjo disse: por que você procura entre os mortos aquele que já ressuscitou? E o Cristo vivo está ressuscitado para a glória de Deus, o nosso Senhor. Porém, Lucas, ele vai registrar e começar a redigir a sua carta a Teófilo em Atos, que é um livro histórico, e ele vai contar para nós que Cristo, ele ficou por um espaço de 40 dias aqui na terra, após a sua ressurreição. Fazendo o que, pastor? Ele ficou ensinando e dando direções aos seus discípulos, e a ordem foi para que eles não se ausentassem de Jerusalém, até que no alto eles fossem revestidos de poder. E não é que eles estavam orando, buscando a presença de Deus durante 10 dias de clamor e súplica, para que Deus enviasse a promessa de Joel, capítulo de número 2, verso de número 28, a descida do Espírito Santo. E eles oravam pedindo a descida do Espírito. E não é que num dia, o Lucas vai registrar assim: cumprindo-se o dia de Pentecoste, vendo o céu um som vermelho, impetuoso, e foram vistas línguas repartidas como de fogo, e a casa toda foi cheia. Não foi um, não foi dois, mas todos que estavam dentro daquela casa foram cheios da presença do Espírito Santo de Deus, aonde Deus os capacitou para que eles pudessem pregar o Evangelho. Em João capítulo 20 e 21, nós temos homens trancados com portas cerradas, que não queriam sair para pregar o Evangelho. Mas em Atos capítulo de número 2, nós vemos um Pedro cheio da presença do Espírito Santo, anunciando as virtudes de Deus, anunciando as boas novas, porque primeiro foram 120, mas depois da pregação, quase 3.000 almas se achegaram aos pés do Senhor Jesus. Eles batizaram essas almas e continuaram a pregar a poderosa palavra de Deus, e eles ficaram em Jerusalém como havia se dito. Porém o Senhor disse assim: ficar em Jerusalém até que se cumpra, e havia se cumprido a descida do Espírito. Só que agora eles deveriam sair de Jerusalém, mas Jerusalém estava acomodante, Jerusalém era um lugar tranquilo, Jerusalém era a sede onde todos se confraternizavam, e se confraternizar na sede é uma beleza, é uma maravilha. O difícil mesmo é sair de Jerusalém, mas a ordem é sair de Jerusalém somente enquanto você estiver revestido do poder. Uma coisa eu aprendi com o meu professor de teologia, que nós não podemos ficar em Jerusalém depois de estarmos cheios, mas nós não devemos sair enquanto nós não nos enchemos. Se nós ficarmos, vamos arrumar problemas uns com os outros. Depois de cheio, existe um lado de fora te aguardando, tem uma Samaria te esperando, tem um confins da terra te esperando. Se ficar cheio, vai arrumar problema. Depois de cheio, tem que sair para poder pregar o Evangelho. Foi assim que aconteceu. Eles ficaram em Jerusalém, não queriam sair. A palavra de Deus diz que Tiago sofreu uma grande
perseguição. Eu vou sintetizar. A perseguição foi tão grande que Estevão foi perseguido por pregar as boas novas com virtude, ao ponto de seu rosto transformar como o rosto de um anjo. Ele pregava com eloquência dentro do sinédrio, porém aqueles homens rangiam os seus dentes para o Estevão e se contraporam com a verdade que ele estava anunciando, ao ponto de eles tomarem algumas pedras para si, e eles começaram a apedrejar Estevão. Estevão estava sendo morto, apedrejado, mas ele mesmo vai dizer que enquanto ele estava sendo apedrejado, o céu ele se abriu e ele viu Cristo assentado ao lado direito de Deus Pai. Estevão não ficou com os olhos focados nas pedras. Estevão, enquanto estava sofrendo pela perseguição do Evangelho, não foi porque alguém tratou Estevão mal, não foi porque Estevão estava sendo perseguido por qualquer balela. Estevão estava sendo perseguido por pregar a palavra de Deus, por anunciar as virtudes do Altíssimo. Ele foi apedrejado, foi morto, ao ponto da palavra de Deus dizer que Paulo estava de lado acompanhando todo aquele evento. A história ela se continua, porque Deus ele vai estabelecer agora algumas lideranças dentro da igreja. O apóstolo Pedro assume a primeira liderança, assim como Tiago também assume algumas lideranças ali junto com ele. E a própria palavra de Deus diz que o primeiro lugar missionário onde eles vão se estabelecer é sobre Antioquia. Veja que eles estavam em Jerusalém, e em Jerusalém estavam acomodados, em Jerusalém não queria sair, em Jerusalém estavam trancafiados, pregando um para o outro, falando um para o outro. Mas quando a perseguição chegou, eles tiveram que sair, eles não aguentaram ficar sobre aquele local, e a igreja ela foi se crescendo, a igreja ela foi se avançando, a igreja ela foi prosperando. Ela chega na cidade de Antioquia, e quando ela chega em Antioquia, os primeiros discípulos que haviam sido dispensados por causa da perseguição, ao chegar em Antioquia, eles começam a anunciar o Evangelho aos gregos, começam a anunciar o Evangelho aos judeus. E a liderança da igreja, que agora está lá na cidade de Jerusalém, ela fica sabendo que a igreja agora ela está crescendo, a igreja está evoluindo, a igreja ela está progredindo. Então Jerusalém ela vai enviar Barnabé, ela pede para que Barnabé vai acompanhar essa situação, e Barnabé ele não vai sozinho, ele chama Paulo para que o apóstolo Paulo o acompanhasse também. Então ele manda Paulo, buscar Paulo até a cidade de Tarsis, e Paulo vai o acompanhando junto com alguns outros discípulos. Tanto Barnabé quanto Paulo ficam em Antioquia por espaço de um ano, ao ponto dessa igreja que está em Antioquia se tornar o primeiro berço missionário de toda a história. É aqui que a Bíblia vai dizer que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Anteriormente eles eram chamados da seita, do caminho, os nazarenos, mas pelo tratado, a maneira como um tratava o outro, a maneira como eles tinham em comum o repartir do pão, a Bíblia vai dizer que por esta vez eles são chamados agora de cristãos. E eles começaram a organizar-se grandes eventos missionários, e eles começaram a levar o cristianismo para fora das fronteiras. Agora não são mais os judeus que estão sendo alcançados, agora tem gregos sendo alcançados, agora tem romanos sendo alcançados, agora o evangelho está sendo pregado para o lado de fora. E eu tenho um ensinamento aqui para dizer para a igreja, diante de toda essa introdução que eu vos fiz. O primeiro ensinamento que o Senhor colocou no meu coração é: a igreja não parou quando os desafios apareceram. Esse é o primeiro ensinamento. A igreja está expandindo, crescendo. Só que por que a igreja está crescendo, Alex? Porque a igreja não parou quando os desafios apareceram. Aqui eu paro, que eu preciso falar com você. Jesus me comunicou algo muito importante. Quinta-feira agora nós novamente fizemos missões, e cada missões é um aprendizado. Cada missões que nós vamos é um ensinamento muito importante. Por quê?
Porque nós podemos tomar por exemplo vários cenários, e nós precisamos entender que os cenários eles mudam, e novos cenários quando chegam, eles trazem consigo novos desafios também. E nós temos uma escolha quando os cenários de novos desafios chegam. E qual que é a escolha? Ou a gente fica parado, ou a gente avança. Só temos uma possibilidade quando novos cenários chegam na nossa vida: ou a gente para, ou a gente avança. Nós podemos até, mediante o cenário que nós estamos vivendo, mediante os problemas e os desafios que nós estamos passando, nós podemos, Jorge, culpabilizar alguém e dizer assim: sabe por que eu estou nessa situação? Foi por causa dessa pessoa. Você sabe por que eu não estou progredindo e não estou avançando? Foi por causa desse cenário anterior. E nós estávamos assim evangelizando, e nós tentando dar uma palavra, o pastor tentando dar uma palavra de incentivo, e a pessoa que estava recebendo a palavra dizia assim: mas você não sabe como foi meu passado, você não sabe que eu fui abandonado, você não sabe que eu tive um pai, você não sabe que eu não tive. Se eu perguntar para alguém aqui, todo mundo vai ter uma complicação. Eu também não tive pai, eu vou chorar, vou ficar me lamentando a vida inteira por causa disso. E a gente estava tentando dar uma palavra de ânimo, de incentivo, para dizer que um novo cenário estava chegando, novos desafios estavam chegando. A gente não estava ali para prometer casa para ninguém, porque nós não somos governo, nós somos dominados pelo reino dos céus, mas nós estamos propondo uma mudança na mente, porque alguém que tem uma mudança na mente, ela pode sair daquela situação e Deus fazer o que quiser sobre a vida dela. A proposta daquela noite foi algo simples, aonde que alguém não está entendendo e está dizendo assim: não, mas foi por causa disso, e foi por causa disso, e foi por causa disso. O primeiro ensinamento é que a igreja não parou quando os desafios apareceram. E a palavra que eu tenho para liberar da parte de Deus sobre você é: novos desafios não podem parar a igreja. Eu não vim pregar para você no evangelho que você não vai ter dificuldade, que você não vai ter problema, que você não vai ter tribulação. Você já me conhece, eu não vim pregar para você isso. Eu vim pregar para você que pode ter tribulação, pode ter desafio, pode ter adversidade, mas a palavra de Deus para mim e para você: não é momento de parar, porque o novo desafio da parte de Deus está chegando sobre a tua vida. Gabi, filha, recebe essa palavra. Novos desafios não são para te parar. Glauber, filhão, olha para cá. Novos desafios não são para te parar. Vitor, novos desafios não são para te parar. Deus está liberando palavras aqui. Nós não vamos ficar ressentindo com coisas do passado. Se Deus já nos curou, vamos seguir em frente. Eu não vou parar, eu vou seguir, eu vou seguir. Eu vou avançar. Eu não vou ficar amargurado com quem me feriu. Eu não posso ficar ressentido com quem me feriu. Eu já disse para você, Ana tinha uma possibilidade muito grande de parar, porque ela tinha um marido que a amava. E Eucana é aquele marido que prova o amor com atitude. Só a pastora deu glória a Deus, eu vou repetir, hein? Eucana prova amor com atitude, não só com palavras. Cadê as mulheres casadas para dar glória a Deus? Ó, amor se prova com atitude. E Eucana dava oferta dobrada por Ana. Atitude. Só que do outro lado ela tinha uma Penina. E por ter Penina, que era alguém que complicava muito a vida dela, ela tinha uma possibilidade em não ir para Siló. Mas todo ano Ana estava lá nos pés do Senhor em Siló. E quando Ana entendeu: quando o Senhor me der, não é meu, eu devolvo ele para o Senhor. Não é que as coisas fluíram na vida dela? Nós temos uma possibilidade quando novos desafios chegam para a igreja: ou a gente para, ou a gente avança. Eu quero declarar em nome de Jesus sobre a sua vida: chegou o tempo da gente avançar, amém? Não dá mais não, irmão, para fazer gabinete com blindagem. Não dá mais não.
Às vezes a gente não pode tocar em certo cenário, porque tem pessoa que você tocar vai embora da igreja. Você está aqui, irmão? É sério. E como que a gente vai receber cura se não tocar em coisas que nós fomos feridos, gente? Nós temos uma possibilidade, ou para ou avança. Eu quero avançar, irmãos. Não está sendo fácil, mas eu quero avançar. Eu quero avançar. Porque a igreja não parou, ela avançou. Mediante todos os desafios propostos para ela. Ela avançou, ela seguiu em frente. O primeiro ensinamento que o Senhor trouxe para a gente é exatamente esse: que nós devemos avançar. Muito bem, queridos, eu vou agora dar para vocês a respeito desse panorama até chegar aqui em Filipenses, porque o apóstolo Paulo, até chegar nessa cidade, ele vai fazer 2 viagens missionárias, mas ao total ele faz 4 viagens missionárias. A primeira viagem missionária que ele faz foi próximo do ano 46. Ele faz uma viagem aproximadamente de 2 anos, vai do ano 46 ao ano 48, e ele sai exatamente desse lugar aqui, o berço missionário de Diaconisa, o berço missionário. Vocês acreditam, irmão, que lá em Antioquia da Síria, era exatamente esses homens aqui, Luiz, que saíram foragidos de Jerusalém. Só que quando chegaram lá em Antioquia, esses homens se tornaram homens cheios do Espírito Santo, homens vocacionados, conforme Atos capítulo de número 13. A Bíblia vai dizer que eles se reuniam por intermédio de oração, jejum e imposição de mãos, e eles eram cheios do Espírito Santo. Sabe como eles decidiam as coisas? A igreja era uma coisa maravilhosa, que a gente às vezes, para decidir uma coisa na igreja, diz assim: põe esse, ou põe aquele, porque a gente quer decidir as coisas rápidas. Mas sabe como a coisa era decidida na igreja? Conforme Atos capítulo de número 6, alguém para entregar a cesta básica na igreja, o requisito era: ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Porque havia umas famílias que estavam sendo atendidas, outras não. E o rigor da igreja não era baixo, a régua era alta. Porque para colocar as mãos na coisa de Deus, tem que ser cheio do Espírito. Senão dá confusão, dá briga. Já dá briga alguém cheio, imagina alguém vazio. É perigoso. Olha, com muito carinho, diga para o seu irmão: seja cheio. Eles estavam em Antioquia, eles saíram de Antioquia, e saiu Paulo e Barnabé de Antioquia, e eles vão evangelizar uma cidade, uma ilha. Essa ilha se chamava Chipre, e ela ficava na região da Ásia Menor. Quem está comigo até aqui? E havia 3 cidades ali importantes, que era a cidade de Pérgia, a cidade de Cone e a cidade de Listra. Eles concluíram a primeira viagem missionária, e eles vão iniciar agora a sua segunda viagem missionária. É exatamente nesse período que Paulo ele vai adentrar na cidade de Filipos, que é exatamente no ano 49 até o ano 53. Só que Paulo mudou o seu companheiro, porque houve uma questão ali ministerial. Paulo estava acompanhado de Barnabé. Por causa de João Marcos, os dois se separaram, e a Bíblia vai dizer que agora Paulo vai ser acompanhado de Silas, em outra versão Silvano. E eles dois agora vão enfrentar uma viagem missionária. Eles vão sair em missão. Lembra que na primeira viagem eles vão sair para evangelizar a Ásia Menor? Agora eles estão saindo para evangelizar a Europa. Agora eles estão saindo para evangelizar a Macedônia e também para evangelizar a Grécia. São 4 cidades ali importantes, que é Filipos, a cidade de Tessalônica, a cidade de Atenas e a cidade de Corinto. A terceira viagem missionária, eu já estou finalizando. A terceira viagem missionária, ela durou do ano 53 ao ano de número 57. E Paulo, agora ele desejou, porque nas 2 primeiras eles saíram para evangelizar. Na terceira ele disse assim: agora a gente precisa passar por todas as cidades onde a gente evangelizou. Olha que coisa maravilhosa. Era como se ele tivesse aberto uma igreja aqui próximo, em Mogi, e aí passou-se os anos, ele está dizendo: agora eu vou refazer o caminho, vou voltar por essas cidades por onde eu vim. E ele assim o faz. Ele passou cerca de 3 anos na cidade de Éfeso, ensinando e doutrinando a igreja.
mas ele passou pelas outras igrejas que ele havia aberto ali. A última viagem missionária não é menos importante, só que essa viagem missionária aqui, a quarta viagem, que é a viagem que ele faz para Roma, mas ele faz preso. Essa viagem aqui, ele já está próximo do final de sua vida, ele está preso. E ele sai de Jerusalém, porque ele foi julgado em Cesareia. Ele sai de Jerusalém e ele vai viajar como prisioneiro para Roma. Nesse trajeto ele enfrenta um naufrágio na ilha de Malta, e ele quase perece. Ele chega a dizer: eu fiquei a ponto de perecer. Tem gente que diz assim: não sei o que, irmão. Paulo disse: eu fiquei a ponto de perecer. Olha o que ele disse: eu me desesperei da vida. Paulo, com um toquinho de madeira na mão, o navio inteiro afundou. Paulo ficou com um toquinho de madeira na mão, e Paulo aqui, dando braçada aqui, braçada. Novos desafios não param, eu continuo, eu avanço. E ele decidiu seguir em frente, irmão. Seguir em frente. A gente vai seguir para poder entrar em Filipos. Por favor, abra sua Bíblia em Atos 16. A gente entra em Filipos para caminhar para a carta dele e já fecha. Atos 16. Vamos ler o Atos capítulo de número 15, verso 36, que diz assim: e alguns dias depois, Paulo e Barnabé tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Aqui é a segunda viagem missionária que ele vai enfrentar. Agora vai comigo em Atos 16, versículo de número 5. Olha como a igreja estava crescendo, a igreja estava saudável aqui, irmão. De sorte que as igrejas eram confirmadas. Por favor, irmão, diga assim, fortalecidas. As igrejas, elas eram fortalecidas na fé, e cada dia crescia em números. Deixa eu te dizer algo, irmão. Deus sempre se importou com o crescimento, viu? Deus sempre. Ao ponto da Bíblia dizer que quem dá o crescimento é um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. Então Deus é quem promove o crescimento, mas um crescimento saudável. No versículo de número 6, que é onde a gente vai tratar antes de entrar de Filipos, versículo de número 6 de Atos 16 diz assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos. Diga assim: impedidos. E um adendo aqui: não foi Satanás quem impediu. Olha quem os impediu, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E essa expressão aqui no grego, impedido, significa negar ou recusar. Era como se o Espírito Santo estivesse negando. O Espírito Santo, ele recusou que o apóstolo Paulo fosse pregar na Ásia. E nós poderíamos até pensar: mas como assim? O apóstolo Paulo vai pregar a palavra e o Espírito Santo está recusando isso? Exatamente. Só que o que acontece? O Paulo que está vivendo o momento agora, Deus está falando comigo e com você aqui, tá? O Paulo que está vivendo o momento aqui agora, ele ainda não tem a plenitude ainda do que Deus queria fazer logo ali na frente. Se Paulo fosse desobediente ou rebelde, Filipos não teria recebido o que recebeu da parte de Deus. O Espírito Santo disse assim: fica, não vai. Agora vamos para o verso de número 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. A ideia aqui, não permitir que alguém faça o que deseja. Aqui é o Espírito Santo, não é forças do mal, é o Espírito Santo dizendo para Paulo. Só que veja bem, eu gostaria de deixar uma verdade aqui para a gente. Jesus falou comigo nessa tarde sobre essa verdade.
como que nós lidamos ou nos comportamos quando Deus nega ou recusa fazer aquilo que nós estamos tanto esperando. Jesus amado. Como que tem sido o nosso comportamento? Hoje é uma noite de reflexão. Como que a gente tem se comportado quando Deus diz assim: estou recusando isso aí que você me pediu? Porque a maturidade de um filho, ela é enxergada conforme ele se comporta. Eu tenho duas meninas, como vocês muito bem sabem, e a Manu, ela se comporta de um jeito quando eu recuso algo para ela. A Manu, ela faz um bico assim, ó, e ela cruza os braços assim, ó, e faz cara feia. Gente, dá uma vontade de voltar atrás. Eu não sei você, mas dá uma vontade de voltar atrás. A gente está cortando o doce da Manu, e aí a pastora fala assim: amor, vamos passar, vamos pegar uma rosquinha para ela. Eu falo: amor, não dá. A Manu já está comendo doce demais. E ela olha assim, mas o filho, quando ele é imaturo, ele faz biquinho, ele cruza os braços. Porém, eu tenho uma filha que vai fazer 15 anos, a maturidade é outra. Ela já não faz biquinho, ela não cruza os braços. Mas quando eu não quero fazer uma coisa, eu me recuso, ela já reclama. É diferente. Vamos lá. Deixa o Espírito aplicar essa palavra ao seu coração. Deixa. Como você tem se comportado quando Deus recusa fazer aquilo que você tanto espera? Você faz biquinho, você bate o pé, você reclama. Tem uma boa notícia: não vai mudar nada. Só que, pastor, eu sou pai, gente, eu sou um pai falho. Imagina o nosso Deus, que é o Pai Santo. Deus poderoso. Estou me fazendo entender? Já vou ensinar. O Pai Santo é diferente. Aleluia. Agora, Vitória, a Sara sabe como me conquistar. Ela é inteligente, rapaz. É só ela obedecer. Meu Deus. Aleluia. Aí ganhou o coração do papai. Ela sabe. Ela sabe. Você também. E a pastora, irmão, quando quer alguma coisa eu recuso? Aí ela não tem jeito, a mulher é diferente, meu Deus do céu. Ela se tornando obediente, ela consegue me conquistar. Vocês estão me entendendo? O apóstolo Paulo foi obediente. Não teve biquinho com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi obediente. Senhor, não é para mim entrar agora. Tudo bem, não vou entrar. Mas o que o Senhor deseja que eu faça? Paulo, eu só quero que você não fique parado. Continue avançando. Continue seguindo em frente. Continue andando. Continue seguindo. Continue. Verso de número 9. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia, e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia, ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciarmos o Evangelho. Se Paulo tivesse feito biquinho, se Paulo tivesse feito dengo, não ia chegar na Macedônia. Mas Paulo não parou, Paulo avançou, Paulo seguiu em frente, ele foi obediente. Pastor, e para quem é obediente, qual que é a recompensa? Vai ter visão de céu aberto. Para quem for obediente, vai ter visão de céu aberto. Para desobediente, o céu fecha. Não tem nada melhor do que quando você bota o joelho no chão
que o Pai está contigo. Eu não estou falando de emoção, não. Você tem convicção que o Pai está ali, porque o céu está aberto. Para filho obediente tem revelação. Para filho obediente tem céu aberto. Para desobediente nunca tem nada de Deus para falar. Nunca tem. Aleluia. Aleluia. Quem vai entrar comigo em Filipos e a gente fecha? Vamos entrar em Filipos. Entramos na cidade de Filipos. Paulo ele prega principalmente a 3 pessoas, você já sabe disso. Uma mulher chamada Lídia. O texto vai dizer que o Senhor abre o coração dessa mulher. Eu como pregador vou pregar, mas quem abre o coração é Deus. O segundo ponto, ele se estabelece na casa dessa mulher. E essa mulher, ela recebe eles a partir do versículo de número 15. E no versículo de número 16, ele está saindo para a hora da oração. E de repente vem uma jovenzinha endemoniada. E você já sabe disso. Quando chega essa jovenzinha, ele expulsa o demônio dessa jovenzinha. Arruma um problema terrível por pregar o evangelho para mim, por anunciar as boas novas. Arruma um problemão. A Bíblia vai dizer que ele é levado cativo, ele é preso dentro do cativeiro para salvar uma pessoa que é o carcereiro, e você já sabe disso. Ok? Vamos para Filipos 1 e a gente fecha. Vai lá, Filipenses 1. Olha, irmão, sintetizei bastante aqui só para o panorama bem rapidinho. Filipenses 1. Fugiu da minha Bíblia, Filipenses. Achei. Filipenses, achei. Filipenses 1. Olha que coisa interessante. Aí quando Paulo vai escrever essa carta, agora depois de 10 anos, 10 anos depois, Paulo vai dizer assim: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e os diáconos. Essa igreja aqui começou com uma mulher com o coração fechado, uma menina endemoniada e um carcereiro tentando tirar a própria vida. Agora Paulo está dizendo: todo mundo ali é santo, tem bispo, tem diácono. Para de graça. Ô irmão, você está bonitinho aqui hoje, mas Deus sabe quem nós éramos. Um queria tirar a vida, não é verdade? O outro não tinha mais esperança. Só que Deus nos resgatou por intermédio do sangue do seu Filho único. Aleluia. E ele escreve essa linda carta. O livro, amor, deu 2 minutos aqui, eu fecho, tá bom? Ela está dirigindo o culto, senão domingo ela não deixa eu pregar de novo. O livro divide-se em 4 capítulos. Quantos capítulos? 4 capítulos. E o apóstolo Paulo ele vai focar esses 4 capítulos como se fosse em pilares da vida cristã. O primeiro pilar é o capítulo de número 1. E o capítulo de número 1, ele vai tratar a ideia que o evangelho vem em primeiro lugar. Olha que coisa maravilhosa. Por quê? Porque o apóstolo Paulo vai dizer que a sua prisão, ela serviu para o avanço da pregação do evangelho. Aleluia, aleluia. Alguns disseram assim: vamos aprisionar Paulo, que as coisas não vão fluir, não vão acontecer. Enquanto Paulo estava aprisionado como um homem romano, o apóstolo Paulo pregava a palavra para esse soldado recebia Cristo e anunciava para outros soldados, e a guarda pretoriana foi toda evangelizada, porque Paulo ele estava aprisionado. Eu tenho uma palavra aqui da parte de Deus para a tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Paulo produziu em meio às adversidades. Então vamos parar de graça. Não é a adversidade que vai deixar você produzir aquilo que Deus tem. Se as correntes foram colocadas, o Senhor vai nos ajudar em nome de Jesus a continuarmos com a pregação fiel. Ele pregou capítulo 1, capítulo 2, ele dá um exemplo de humildade. Ele vai compor um hino para o Senhor Jesus. Ele vai falar da humildade de Cristo. No capítulo de número 2, ele vai cantar dizendo assim, ó: ele
si mesmo e ele se fez servo. Olha que hino fantástico. Capítulo de número 2, e Paulo vai exortar a igreja a permanecer em humildade. Capítulo de número 3, Paulo vai falar da pátria celestial. Ele vai declarar, me entenda muito bem, ele vai declarar que todo esforço humano e conquistas não são comparados ao valor de conhecer a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Eu desejo que você cresça, eu desejo que você tenha posse, mas eu preciso te dizer como teu pastor, nada disso vai substituir a presença de Cristo. A nossa pátria está no céu e não nesta terra. Finaliza dizendo: a paz de Deus, ela excede todo e qualquer entendimento. Paulo conclui com conselhos práticos sobre como lidar com a ansiedade. Paulo vai orientar a igreja que a igreja deveria orar, a igreja deveria pensar e focar-se naquilo que era puro da parte do Senhor. E aqui está a frase mais célebre dele: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. De pé no seu lugar. O ministério de louvor vem à frente. Eu tenho algo da parte de Deus a te comunicar. A verdadeira alegria se encontra na pessoa de Jesus. E alguns que aqui estão já encontraram essa verdadeira alegria. Eu preciso ainda te dizer: não há alegria fora de Cristo Jesus. Ele é a alegria da igreja. Ele é a alegria que nós tanto procuramos. Ele é a nossa verdadeira alegria. Eu gostaria de orar pela sua vida e na sequência o Ministério de Louvor vai oferecer um hino a Jesus. Ore comigo. Querido Deus, nós oramos no nome de Jesus, agradecendo ao Senhor pela tua palavra. Nós vivemos, meu Pai, na dependência do Senhor. Que o teu Espírito faça morada e abrigo em cada um de nós. Nos ajude a encontrarmos alegria proposta somente em Cristo. Que nada tire o nosso foco. Que essa igreja cresça.